Boa noite, pessoal. Seja todo mundo bem-vindo, bem-vindas para mais um Simple Journal Club. Esse projeto dentro do Simple Research Group, que é um grupo de pesquisa na área de epidemiologia, prevenção, e disseminação e implementação na área do esporte e da atividade física. Esse é um espaço, né, dedicado com o objetivo de discutir a literatura científica e trabalhar, né, desenvolver algumas habilidades na hora de fazer essas leituras. Aqui é para ser um ambiente informal, para isso deixar a gente bem seguro de abrir as câmeras, os microfones para discutir os artigos, e a gente sempre alterna artigo com algum livro mais teórico. A gente está lendo agora o The Book of Why, já estamos nos encaminhando aí para os capítulos finais, hoje é o capítulo 9. Para quem quiser assistir, as reuniões ficam salvas lá no YouTube, aqui no YouTube, na verdade. E então é sempre legal, a gente tem comentado isso, né, nas outras reuniões, de ir fazendo a leitura e assistindo, porque isso ajuda a clarear ali alguns pontos, e aí reler, né, de novo, já tendo assistido a reunião, vai trazendo outros pontos que talvez a gente não tenha entendido tanto ou se atentado, né? Então, hoje a gente vai para o capítulo 9, que chama, peraí, Mediation, The Search for a Mechanism. Então, vamos falar aí dos mediadores. E no dia que a gente discute capítulo de livro, quem modera a nossa reunião é o Luiz Augusto, nosso doutorando aqui do grupo, e nos dias de artigo, a Pamela, tá? Então, por isso, Luiz não está no Brasil, por isso que a gente faz um pouquinho mais cedo, para o fuso tentar ajudar minimamente o Luiz. É, mas nos dias de artigo a gente faz a reunião às 8 horas, tá bom? Bora lá, boa reunião. Fiquem à vontade para participar, tá bom? Por favor. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Vamos começar, então, a discutir esse capítulo 9. Para felicidade de alguns e tristeza de outros, é o penúltimo capítulo do livro, né? Depois só tem mais um. E acho que esse é o capítulo mais longo até agora. Eu contei, acho que tinha mais de 40 páginas. Então é uma coisa meio densa. O assunto não é tão simples, né? Mas eu acho que se a gente pegar desde o começo até agora, você vai vendo os mesmos nomes e as mesmas imagens e diagrama, né? Vai ficando um pouco mais palatável. Então, esse capítulo ele fala especificamente de mediação ou análise de mediação, que é um tipo de análise que hoje em dia ela é bem corriqueira, né? E a gente vê que não é uma coisa, assim, pelas datas que o autor cita, não é uma coisa tão nova, né? Inclusive, interessante que ele citou até uma outra aluna, né, uma mulher, que chegou à mesma solução do cara que desenvolveu o primeiro tipo de modelagem de equação estrutural, que é a PEF Analysis, né? Que é a análise de caminhos, que é o Seval Wright. Só que na nossa área de prevenção de lesões no esporte, pode ser que seja porque é uma área um pouco mais nova, ou é uma questão metodológica mesmo, a gente não vê tantos estudos que usam análise de mediação, né? Pelo menos não é a minha percepção. Nos últimos anos tem se tornado mais corriqueiro, depende do que você está estudando, né, exatamente. Tem inclusive um artigo do nosso chefe, que ele usou a PEF Analysis, né? E aí, para a gente fugir um pouquinho do capítulo e para tornar esse tema um pouco mais, dar um pouquinho mais deixar ele mais palpável, né, ilustrar, eu vou tentar mostrar um pouquinho esse artigo, né? Foi uma coisa que a Ana comentou, né, na última reunião. Já, pô, a gente está discutindo tudo, mas e os exemplos, né? Então, acho que esse é um bom capítulo para fazer isso. Primeiro, porque ele é muito longo, tem muita coisa, mas também ele conta muita história. Então, ele vai usando várias histórias ao longo do tempo para ilustrando coisas específicas relacionadas à análise de mediação, né? Então, ele começa de uma coisa mais simples de explicar o que é a análise, falar um pouquinho dessa ideia de efeito direto, efeito indireto, efeito total, e depois ele começa a agregar um pouco mais de complexidade, que ele fala aquela questão de quando você tem uma relação que ela não é linear, esse modelo um pouco mais clássico não funciona tão bem,
né? E aí ele vai colocando a ideia também, como relacionar isso com a ideia do contrafactual, que a gente discutiu na última reunião, e por aí vai. Então, quando eu estava montando aqui meio que o script para poder conduzir a reunião, eu foquei basicamente assim no que é análise de mediação, a gente mostrar essa ideia do efeito direto, indireto, efeito total, né? Aí eu vou usar um dos diagramas que ele coloca aqui para a gente ilustrar. Eu fiz um esqueminha também no Word para a gente poder entender bem isso, e aí depois a gente vê um exemplo lá no artigo. Eu acho que aqui fica uma coisa legal, ao invés de ficar citando cada sessão, essas coisas um pouco mais complexas que ele cita. Beleza? Então vamos começar do começo, né? Que seria o que é uma análise de mediação. Acho que primeiro, assim, alguém já pegou algum artigo, se deparou com esse termo, a análise de mediação, achou complicado, conseguiu entender, tem uma ideia do que é? Pode, se quiserem escrever no chat aí, ou só levantar uma mão, se já teve contato com isso ou não. Porque é uma coisa que na área de prevenção de lesões a gente não vê assim, com tanta frequência, né? Ninguém, nenhum palpite aí? Só tá acanhado. Vamos lá. A Ana falou, nunca tinha visto. Assim, não, isso é o que eu falo, depende muito do que você está estudando. Hoje o que eu mais vejo é a questão do comportamento, e na área de comportamento usa bastante. Inclusive o artigo do Luiz é nessa área, né? Mas dependendo do que você está estudando na área de prevenção de lesões, que é um pouco mais ampla, não aparece muito, né? E aí, para a gente entender o que seria, né, mediação ou análise de mediação, a gente pode pegar aquele trecho inicial do capítulo, onde o autor ele fala que existem dois tipos de porquês, né, algo do tipo assim. Então, tem um porquê que é mais direto, e aí ele cita até um exemplo que é: fulano teve um infarto, um ataque cardíaco, né? Pô, mas por que ele teve um infarto se ele era tão saudável? Então, esse seria a relação de causa e efeito mais clássica, direta. E o porquê que não é tão direto seria a ideia do mecanismo, né? E aí ele cita, se eu não me engano, é a ideia do escorbuto e da vitamina C. Ele fala, consumir frutas cítricas previne o escorbuto. Tá, mas qual é o mecanismo por trás, né, de você consumir a fruta cítrica e obter esse efeito protetivo contra o desenvolvimento de escorbuto, né? E essa foi uma questão que ele até, para quem conseguiu ler o capítulo, que gerou muitas mortes. Então, o entendimento errado de qual seria o mediador do efeito, né, da fruta cítrica sobre a prevenção de escorbuto gerou muitas mortes, porque eles tinham uma hipótese, aí eles abandonaram uma coisa que funcionava, porque a hipótese era um pouco diferente e matou um monte de gente, né? Então aí talvez assim, aí esteja um dos principais a relevância principal de você estudar, né? Essa questão da mediação do mecanismo, de você entender como as coisas funcionam. E aí é isso de fato que é o objetivo, né? Ou o que é uma análise de mediação, é você estudar esse efeito indireto, né? Então, eu quero estudar uma relação de causa e efeito entre uma variável x e uma y. Será que x causa y? E se x causa y, será que a variável m explica, né, ou medeia o efeito de x sobre y? X só afeta y na presença de m ou não? Ou mesmo na ausência de m, x afeta y? Então esse é o tipo de coisa que a análise de mediação tenta responder, né? Então, assim, eu até listei alguns objetivos, né? Por que que eu vou fazer? Por que que ela é tão importante, a análise de mediação? Então, talvez o principal, né, que eu comentei, é você saber se existe de fato uma relação entre x e y, porque às vezes essa relação que você vê ela é falsa, se ela só acontece na presença do mediador, de fato a relação não é x e y, né? A relação é x, m e y, não tem um caminho direto. Pode ser que você queira ver também se parte do efeito ela é mediada pela variável m e parte é um efeito direto, para ver se isso acontece. Pode ser uma hipótese teórica que você tenha, né? E com base num melhor entendimento disso, se de fato houver um mediador, na nossa área da saúde, você pode tentar, não sei, desenvolver uma droga para poder bloquear esse mediador, se é um mediador que causa a doença, que é o caminho da doença, né? De levar de X para Y. Ou, de repente,
um determinado medicamento só funciona se eu ativar uma certa enzima. Então a enzima seria o mediador. E aí eu vou usar um medicamento para tentar potencializar esse mediador e aumentar o efeito, né, de uma droga. E acho que tem um exemplo parecido que ele até dá aqui no capítulo. Então acho que seria isso, assim, o principal para a gente lembrar aqui. Análise de mediação, eu uso quando eu quero saber o mecanismo, logo, né, uma consequência disso, do mecanismo, da relação x-y. Sempre que eu quero fazer um modelo ou uma análise de mediação, eu preciso ter pelo menos três variáveis. A exposição, ou a variável independente, o desfecho, ou a variável dependente, e a minha variável mediadora candidata, né? Então esse seria o modelo mais simples de mediação. Eu ter três variáveis, x, o m e o y. Agora, sim, os diagramas que ele coloca aqui no capítulo são os diagramas mais simples. Imagina você, se você é expert dentro de uma área, o tanto de variável que pode ter ali, você vai construindo os caminhos, e uma é dependente para uma coisa, é independente para outra, é mediadora para outra, e aí a rede vai crescendo, né? E aí você cria o que eles chamam lá do diagrama causal, né? Você consegue criar uma teoria usando essa relação entre as variáveis. Beleza? O Gustavo quer falar, Gustavo, alguma coisa? Não, não, beleza. Vamos lá. Então, ó, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu montei um esqueminha no PowerPoint para a gente começar a ver como funciona isso de uma maneira um pouco mais, com as imagens, né? Que fica um pouco mais tranquilo de ilustrar. Vocês conseguem ver minha tela aí direitinho? Sim. Beleza. Então vamos supor que eu quero. Meu interesse é saber se x causa y. Esse é meu interesse primário, né? A gente chama isso de um efeito direto. Então vamos pegar duas variáveis aqui como exemplo. Vamos imaginar que eu estou interessado em saber se a qualidade do sono influencia a minha produtividade no trabalho, né? Aí imagina que a gente tem aqui, só para facilitar, que a gente tem duas variáveis contínuas. Então é uma variável que pode assumir um valor, tá, qualquer valor, numa escala numérica aí de números reais, vai. Vamos colocar de 1 a 100. Aí eu interpreto assim, ó. O C, ele indica a magnitude do efeito de x sobre y, tá? Então vamos supor que se eu aumentar uma unidade em x, então se eu aumentar uma unidade, melhorar um ponto na minha qualidade de sono, eu vou melhorar C pontos na minha produtividade. Beleza? Esse seria o efeito direto. Imagina que esse C tem valor 2. Então, para cada um ponto de melhora na minha qualidade de sono, eu melhoro 2 pontos na minha qualidade, na minha produtividade do trabalho. Até aí tranquilo. Esse seria o efeito direto. Então vejam que a seta vai do x para o y e não tem nada no meio. Mas pode ser que a relação seja essa, tá? Pode ser que eu tenha um caminho direto, de fato, entre x e y. Agora notem que eu não tenho mais um c ali, eu tenho um c', e surgiu uma variável moderadora candidata. Porque pode ser que a minha qualidade, que o efeito da qualidade do sono sobre a produtividade seja mediado pelo estresse. Então pode ser que não exista um efeito direto da minha qualidade do sono na minha produtividade. Pode ser que a minha qualidade do sono reduza meu nível de estresse e por eu estar menos estressado, eu tenho um rendimento melhor no trabalho. Ou pode ser os dois. E aí os dois caminhos vão funcionar. Tanto o caminho C' quanto esse caminho AB, tá? Então, às vezes a gente faz uma análise de mediação, o que acontece? Quando você coloca o mediador, essa seta do efeito direto, ela some. E aí a gente fala assim, putz, de fato, o X só afeta Y na presença do M, né? Se o M não existir, eu não tenho efeito na verdade, quando o M existe, o efeito direto de X sobre Y não existe. Deu para pegar? E pode ser que, na verdade, o efeito direto de x sobre y ele seja menor do que eu realmente vi anteriormente, nesse exemplo. Então, quando eu coloco m, meio que o efeito total se divide entre um caminho direto e um outro caminho que é indireto, que é esse caminho de A
sobre B. Beleza? Então aí a gente tem o efeito direto e indireto, então. O vermelho seria o indireto, porque eu tenho uma variável no meio separando x e y, e o direto que tem esse caminho direto, que é o x sobre y, de fato. Tá bom? E o que seria o efeito total? O efeito total seria eu somar o efeito direto com um efeito indireto. Então, somar as duas coisas. E aí, para ver se deu para pegar, me falem assim, ó, o que que é esperado? O que que é para ser maior? O tamanho do efeito do C ou o tamanho do efeito do C'? Imaginem que aqui eu observei aquele C igual a 2, né? Então, se eu aumento uma unidade no X, que era a qualidade do sono, eu aumento 2 unidades na produtividade. E aí eu vim para cá, onde eu tenho a variável M. O efeito total pode ser o 2, mas agora eu tenho que dividir esse 2 entre dois caminhos. O C virou C' e tem um efeito de M sobre Y, né? Que tem esse caminho AB. Então, logo, a tendência é que esse C' seja menor, porque parte do efeito está passando por outro caminho, que é o caminho indireto. E aí a gente faz o que na análise de mediação? Viu o que acontece. Às vezes, esse caminho vai ser mais importante. Às vezes, esse caminho não é real, ele nem precisaria dele. Todo o efeito passa por aqui. E aí o C vale. E às vezes vai estar meio dividido. Parte vem para cá, mas prevalece esse ou vice-versa. Tá bom? Então, é isso que a mediação vai mostrar para a gente. Aí, ó, se a gente for lá para o capítulo agora, tem essa figura, se vocês quiserem acompanhar, que é a figura 9.7, que ele faz a mesma coisa do exemplo. E aí é legal porque ele coloca um textinho em cima explicando. Mas sem usar o textinho, agora que a gente já viu essa ideia do efeito indireto e do efeito direto, vamos tentar entender aqui. No texto, o que que ele fala? Ele fala que o efeito total dos dois caminhos é 13 unidades. Pá, de onde que ele tirou o 13? Como é que eu chego nesse 13? Né? Vamos usar o mesmo princípio que a gente usou lá no diagrama do Excel, do PowerPoint. Aqui a gente só tem variáveis diferentes, mas a interpretação é a mesma. Ó. No caminho direto, se eu aumento uma unidade no tratamento, pode ser uma droga, eu tenho um aumento de 7 unidades no meu desfecho. Beleza? Esse é o caminho direto. Agora, se eu for para o caminho direto, eu tenho que fazer em duas etapas. Se eu aumento uma unidade no tratamento, eu aumento 2 unidades no mediador. Então, eu vou ter, se eu aumentar uma aqui, eu vou ter, vamos colocar que eu tenho 2 mediadores aqui, ou 2 unidades de mediador. Para cada uma unidade do mediador, eu aumento 3 no desfecho. Como eu tenho 2 unidades, são 6. Se eu somar os 6 desse caminho indireto com os 7 do caminho direto, o efeito total vira 13, tá? Então eu consegui aí calcular as duas coisas, o efeito total e qual que é a porcentagem do efeito que tem o caminho direto e qual a porcentagem do efeito que tem o caminho indireto. Beleza? Ah, qual é a importância do mediador? Pô, se grande parte do efeito, sei lá, 90% do efeito está passando pelo mediador, quer dizer que essa relação direta ela não é tão importante. Pode ser que o mediador seja uma condição assim, meio que obrigatória para eu conseguir ter um efeito legal de x sobre y, ou nesse caso do tratamento sobre o desfecho. Beleza? Agora pode ser que o mediador não seja tão importante, pode ser que 90% do efeito passe de fato pelo caminho direto. E aí o mediador, assim, você ficaria em segundo plano, às vezes não vale a pena você investir tanto em manipular esse mediador. Então, entendendo esses mecanismos, você consegue tomar decisão do que você vai pesquisar, do que você vai fazer, como você vai agir, né, de acordo com esses resultados. E a gente sempre dá os exemplos da área da saúde, mas você pode usar isso para, sei lá, o pessoal usa em ciências sociais, na área de economia, para saber quais são as variáveis econômicas relevantes, onde que eu mexo para ver o que acontece no mercado. Como o Luiz já comentou nas outras reuniões, né? Não tem como você fazer um ensaio clínico. E aí esse tipo de análise ajuda bastante. Tá bom? Tudo bem até aqui? Ficou claro assim ou eu falando confundiu mais do que
Ajudou. Não, ficou ótimo. Beleza. Vamos lá. Então agora a gente vai para o artigo do nosso chefe. Opa, abri errado de novo. Que é esse artigo aqui, ó. Tá dando para o tamanho tá bom aí, tá dando para ver? Tá ótimo, Luiz, tá dando pra ver bem. Então agora, ó, você pega um artigo desse, você já começa a entender as coisas, ó. Análise de caminhos. Opa, já não é um grego aramaico já. Você já entende, né? E aí o título do artigo é o seguinte: podemos explicar o comportamento preventivo, né, relacionado às lesões na corrida. É possível fazer isso? Tentamos utilizar uma PEF-análise para ver, né? O que eles fizeram aqui? Eles usaram um modelo teórico de fundo, que é um modelo teórico que é muito usado na área do comportamento, que é essa Theory of Planned Behavior aqui, que é a teoria do comportamento planejado, né? O que essa teoria fala? E aí lembrem-se, é importante você ter tipo, seu modelo teórico na cabeça. Eu poderia usar uma metodologia, que eu vou criar o meu modelo teórico baseado no que eu sei? Poderia, que é o método que o autor do livro propõe, que é os famosos DAGs. Nesse caso aqui, como já tem uma teoria bem estabelecida que é utilizada na área do comportamento, essa é uma delas, eles já partiram desse modelo teórico, né? O que esse modelo teórico fala? Eu vou usar o diagrama aqui, mas não se apeguem nos números, só se apeguem nas variáveis, para a gente entender o que o modelo teórico fala, né? O modelo teórico fala que todo comportamento, nesse caso aqui a gente está falando do comportamento preventivo, ele depende de uma intenção. Para eu adotar o comportamento, eu tenho que ter uma intenção de adotar. Esse é o determinante proximal do comportamento, né? E essa intenção, ela não aparece do nada. Essa intenção é formada por três variáveis. Ela depende da minha atitude em relação ao comportamento. Então, como eu julgo o comportamento de forma geral e o que eu espero de desfecho, né, se eu adotar aquele comportamento. Então, eu acho que eu vou obter um benefício se eu adotar o comportamento. Então, se eu achar que sim, isso pode influenciar a minha intenção positivamente e, por consequência, influenciar o comportamento. Tem uma outra variável que ajuda na formação da intenção, que eles chamam de norma subjetiva. Que eu pego pessoas que são importantes para mim e eu julgo se eu acho que elas têm a opinião de que eu deveria adotar o comportamento. Então, é a minha percepção do que os outros pensam. Eu devo ou não adotar o comportamento? Se eu achar, por exemplo, que os meus pais, que os meus treinadores, meus colegas de time acham que eu devo adotar o comportamento, muito provavelmente isso vai aumentar a chance de eu formar uma intenção positiva para adotar aquele comportamento. E por fim, a outra variável que ele coloca é o controle comportamental percebido. É o seguinte, não basta eu ter uma avaliação positiva e achar que os outros acham que eu devo fazer. Eu preciso me sentir capaz de fazer aquilo, né? Então, esse controle comportamental percebido seria mais ou menos assim, o quanto eu acho que eu tenho controle da minha capacidade de adotar o comportamento, né? Eu me acho capaz de adotar aquele comportamento? Se eu achar que sim, aí eu tenho dois efeitos aqui, ó. Eu tenho um efeito disso na intenção, isso vai influenciar minha intenção positivamente, mas a minha percepção de controle, se ela for real e de fato refletir o quanto eu consigo adotar aquele comportamento, isso vai impactar diretamente o comportamento, direto também. Então eu tenho dois caminhos para o controle comportamental percebido. Um, ele está influenciando a intenção, e o outro é direto, ele influencia o comportamento, tá? Essa é a teoria que dois psicólogos criaram. Eles tentam explicar os comportamentos com base nisso. E aí o que a gente tem que fazer? Beleza, vamos coletar os dados então e vamos ver se na prática é assim que funciona, né? A relação entre as variáveis é essa. E aí foi isso que eles fizeram, tá? Eles coletaram variável atitude, norma subjetiva, o controle comportamental percebido, intenção e mediram o comportamento. Nesse caso foi uma série de comportamentos. Aí eu pergunto para vocês, qual que seria o mediador principal aqui, dentro desse modelo teórico?
qual que seria a variável mediadora principal? Aqui fica um pouco mais difícil de enxergar, porque não tá daquele esqueminha de meio que pirâmide, né? Tá um negócio meio intenção com 3 e o comportamento. Mas se eu estou falando aqui que eu tenho 3 variáveis que vão influenciar a intenção e que a intenção influencia o comportamento, a intenção seria o principal mediador, né? Porque a gente vê aqui que o efeito, pela teoria, o efeito da atitude e o efeito da norma subjetiva sobre o comportamento só acontece através da intenção. Não tem nenhuma seta ligando diretamente a atitude e a norma subjetiva ao comportamento. Então essa relação só aconteceria via intenção. É a única possibilidade de caminho. Ao passo que, para o controle comportamental percebido, eu tenho 2 caminhos. Eu tenho uma ideia de mediação, que seria o caminho indireto, que seria esse caminho controle comportamental percebido, intenção, comportamento. E eu tenho o caminho direto, que é o controle comportamental percebido, influenciando diretamente o behavior, né? Que seria essa seta tracejada aqui. Beleza? Aí eles fizeram vários modelos, mas para o nosso tema de discussão aqui, o mais importante vai estar lá embaixo. Mas ó, aqui, ó, se a gente pega o método, né, você já consegue ver os nomes aqui e entender, ó. Mais uma vez, ó, PEF análises, análise de mediação, ó. Nós conduzimos análise de mediação para estimar o efeito natural direto, o efeito natural indireto, efeitos totais e a proporção mediada. Opa, agora já está dando uma clareada já. E aí a gente vai lá embaixo, que é a tabela da mediação, que é essa daqui, que é essa tabela 4 aqui, né? Então, o que essa tabela 4 está fazendo? Ela quer medir aqueles caminhos, ó. Então, quanto será que do efeito total passa pelo caminho direto e pelo caminho indireto, né? Então, a gente tem aqui, ó, caminho direto, total e a proporção mediada, né? Deixa eu só minimizar esse negócio aqui. Aí, agora dá para eu ver tudo. Beleza. Então, pela teoria, o que a gente viu? A gente tinha 3 variáveis: atitude, controle comportamental percebido e norma subjetiva, afetam a intenção, que seria o mediador principal, e o mediador afetaria o comportamento. E para o controle comportamental percebido, teria aquele efeito direto também. Então vamos entender a análise aqui, ó. E tem várias análises, eles testaram vários mediadores, ó. Testaram como mediadores intenção, controle comportamental percebido e atitude. Intenção era o principal, né? E aí os determinantes aqui são a atitude e o controle comportamental percebido. Então, se a gente colocar naquele diagrama, nesse diagrama aqui, ó, a intenção seria o M, se eu pegar a atitude seria o X e o Y seria o behavior. Ou continua sendo o M aqui a intenção, aqui seria o controle comportamental percebido e aqui o comportamento. Então, isso valeria para essa primeira parte da análise aqui, ó, intenção como mediador, que são essas linhas aqui, ó, em azul, tá? Aí o que eles viram? O efeito total da atitude sobre o comportamento é de 0,15. Desses 0,15, 0,09 passava pelo caminho direto e 0,06 passava pelo caminho indireto, né? Então, qual que seria a proporção do efeito da atitude que é mediada pela intenção? 40%, né? 40% do efeito total está sendo mediada pela intenção. Para o controle comportamental percebido, o que acontece? O efeito total é 0,18, 0,14 passa pelo caminho direto e 0,04 passa pelo caminho indireto. Então, daquelas duas possibilidades de caminho, o que a gente viu? Grande parte do efeito ele é direto, né? Por quê? Apenas 25% é mediada pela intenção.
Então parece que nessa parte do diagrama aqui, ó, o que mais conta é esse caminho. Então o controle comportamental percebido afeta muito mais o comportamento por esse caminho, direto, sem passar pela intenção, tá? O efeito que passa pela intenção é um pouco menor. E aí, para as outras variáveis, ele testou aqui também, né? A intenção e a atitude, a intenção e a atitude com o controle comportamental percebido como sendo mediador, e intenção e controle comportamental e usando a atitude como mediador. E aí é a mesma interpretação, ó, que a gente vê. A maioria do efeito, né? O efeito é 0,19. 0,18 passa pelo caminho direto e só 0,01 passa pelo caminho direto, ou seja, o efeito da intenção no comportamento não passa pelo controle comportamental percebido, né? O que é algo que a teoria não fala, então faz sentido. Aqui embaixo a mesma coisa. Se eu tiver a atitude como mediador, a intenção, ó, não tem nada a ver quase. Então só 0,02 do efeito de 0,20, né, que seria 12%, passa pela atitude. Então grande parte do efeito da intenção sobre o comportamento vai passar pelo caminho direto, tá? Só 12% passou pelo caminho indireto. E para o controle comportamental percebido, é a mesma coisa. Quando eu tenho atitude como o mediador, e quando eu tenho o controle comportamental percebido como mediador, aí ficou um pouco mais balanceado. Beleza? Deu para entender? Ficou confuso? Não, foi ótimo esse paper aí, eu li logo que saiu e ele era bem difícil de leitura, assim, acho que para ir fazendo sentido, eu li umas 3 vezes, assim, porque não estava acostumada, né, na época e tal. E agora você explicando, mostrando diagrama e os efeitos, assim, fez muito, muito, muito mais sentido. Valeu, Luiz. Boa. Aí, ó, é legal esse paper porque o Luiz ele é bem detalhista, então ele fez toda a descrição da análise aqui, ó. Fora a tabela, ele fez em texto a descrição. Então ele começa a somar os efeitos. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro aqui. Ó, 40% e 25% do efeito total da atitude e do controle comportamental percebido sobre o comportamento foi mediada pela intenção, né? E aí ele vai descrevendo cada parte. E a gente vê, por exemplo, aqui do controle comportamental percebido, deixa eu ver se é essa parte aqui. Ó, apenas 25% do efeito do controle comportamental percebido foi mediado pela intenção ou pela atitude, ou seja, 75% do efeito do controle comportamental percebido no comportamento em si, ele é direto. Ele não é mediado nem pela intenção e nem pela atitude, que é o que a teoria fala, né? Por isso que tem esse caminho aqui. Beleza? E aí qual que é a conclusão final, com todas as análises que eles fizeram? E essa teoria aqui, ela pode ser útil para explicar por que que os atletas de corrida adotam ou não certos comportamentos preventivos, né? A gente vê que a teoria faz sentido. Grande parte das coisas que a teoria postula, né, foram corroboradas pelos dados quando a gente colocou aqui, né? Só a parte da norma subjetiva que eles não encontraram um efeito, né? Mas parece que a teoria tem valor. Talvez a gente tenha que melhorar essa teoria, colocar outras variáveis também para melhorar a capacidade explicativa dela. Sim, e aí é uma questão de a gente tentar ter aquela visão do todo, né? Para ir criando o diagrama, né? Mas esse modelo teórico aqui, que já é bem estabelecido, parece que ele é um modelo útil para explicar os comportamentos preventivos na corrida. Beleza? E aí? Deu para entender? Dúvidas, perguntas? Vamos lá. É, cara, no Running Tree a gente também coletou, né, essas variáveis, né? Então a gente perguntava, sua família apoia você utilizar o programa de prevenção e tal, né? E aí eu sei que a gente mensurou diferente do Trail Six, né?
Trail Six, acho que eles mensuraram em uma escala de 5 pontos, né? E no Running Tree, a gente tá mensurando uma escala de 7 pontos, né? De -3 a +3. E aí, você acha que ter quanto maior a escala, né? A possibilidade de resposta, você acha que isso influencia mais ou menos, ou melhora a capacidade da gente perceber se teve uma mudança ou não de comportamento? Porque no final, lá no Trail Six, né, eles não acharam mudança de comportamento, né? Mas eles tiveram um Sim. efeito na prevenção, né? E aí acho que até por isso que desencadeou esse paper, talvez, né? Porque não fazia sentido lá. O que que você acha? Que, tipo, tem alguma maneira hoje, você estuda mais comportamento, se tem alguma forma melhor hoje de se coletar esse dado para a gente ver essa atitude, a intenção e tudo mais? Boa. Eu vou fazer dois comentários. Eu vou fazer um comentário primeiro dessa questão que você falou do Trail Six, né? Que é uma coisa bem interessante, porque esse artigo, o que que ele fez? Ele queria ver se os determinantes influenciavam a intenção e a intenção influenciava o comportamento. Mas o que que importa de fato para a gente na área de prevenção de lesões no esporte? Se aconteceu ou não lesão, né? E aí no estudo principal lá do doutorado do Luiz, o que que eles viram? Que a intervenção teve um efeito para reduzir, né, o risco de lesão quando comparado ao grupo que não fez a intervenção, mas quando eles foram ver o efeito é, do comportamento, não teve mudança, né? Então parece que o efeito que eu vi no índice, ou na taxa de lesões, não é mediado pelo comportamento, né? O que é muito doido, porque a intervenção, se eu não me engano, era de aconselhamento, né? Então você espera que você aconselhando tudo, isso vai influenciar o comportamento, logo, via comportamento, você consegue reduzir o risco de lesão no atleta. E lá no Trail Six eles não conseguiram mostrar isso, né? E aí, com certeza, acho que esse paper do Luiz foi motivado uma das coisas por conta disso. E foi um paper bem interessante. Aí o outro ponto que a Pamela colocou, tipo, se tem uma maneira melhor, um grande problema da nossa área, e aí é uma coisa bem da psicologia mesmo. Quando você está estudando essas variáveis comportamentais ou determinantes comportamentais, tipo atitude, norma subjetiva, controle comportamental percebido, não são variáveis que são diretamente observáveis, né? São cognições que a gente tem. Não é como medir a altura. Não é como você pesar o cara, colocar ele na balança e pesar ele. Você precisa encontrar uma forma de representar aquilo. E essa que é a maior dificuldade. E eu acho que é uma das grandes falhas da nossa área, porque não tem uma preocupação metodológica com o desenvolvimento do método que você usa para avaliar os determinantes comportamentais, né? Às vezes você desenvolve o seu questionário ali só baseado no modelo teórico, não vê se de fato o questionário está medindo aqueles construtos, né, com uma boa confiabilidade, com validade. Você tem que fazer uma série de análises para isso. E antes de fazer essas análises, os caras já partem direto para a coleta de dados e muitas vezes não encontram o efeito. E aí, se você não encontrar o efeito, o que que é? O efeito de fato não existe ou sua ferramenta não era boa o bastante para detectar o efeito, né? Esse é o ponto principal, assim, do meu doutorado, do que eu tô estudando, né? A gente está tentando estudar justamente as ferramentas em si. E aí a Pamela comentou essa questão da escala, né? A grande maioria das ferramentas que têm sido usadas, elas são organizadas em escala Likert, que é o jeito mais fácil, né? Que é uma escala que tem ordem. E aí, quanto maior é o tamanho dessa escala, a granularidade dela, né? Se você aumenta, por exemplo, de 3 para 5, de 5 para 7, isso muitas vezes aumenta a sua capacidade explicativa, né? Porque você tem mais variabilidade ali dentro. E às vezes você consegue captar mais variabilidade. E quando você usa esses dados para explicar lá dentro do comportamento, do modelo teórico, explicar a adoção do comportamento, você consegue discriminar melhor, né? Aqueles que adotaram daqueles que não adotaram, por você ter uma escala com maior granularidade, né? Então, hoje, assim, os 7 pontos é o mais usado. Essa teoria do comportamento planejado, ela é a mais popular, né? Mas hoje o pessoal já usa modelos um pouco mais completos. Um dos modelos que eles têm mais usado agora é um modelo que chama Rapa Model, né? Que ele é um pouco ele é um pouco mais completo. Porque por mais que você tenha a intenção de fazer, pode ser que você não consiga colocar sua intenção em prática, né? Pode ser que tenham variáveis do ambiente ali que te bloqueiem.
Então, eu me planejei e eu tenho a intenção de assistir um filme hoje à noite, mas eu cheguei em casa e não tinha energia, né? Então, esse modelo do Rapa Model, ele tenta colocar essas variáveis ambientais junto e ver a relação disso com a sua intenção, né? Então, ele divide o modelo em duas fases. Uma fase até você formar a intenção, que é o que a teoria do comportamento planejado faz, e a outra fase que é da ação, né? Que é se de fato você conseguiu agir sobre aquela intenção que você elaborou, montou, enfim. Acho que seria isso. Boa. Sua revisão, né, sobre instrumentos para medir comportamento, eu não lembro direito, acho que eu vi lá no encontro da Unicid, sobre isso, né, a principal, né, é É, scoping. é Scoping Review. Então a gente está fazendo uma Scoping Review, é uma Scoping Review que vai virar duas Scoping Reviews, porque ficou um negócio gigante, a gente triou mais de 50 mil papers. Na verdade não foi pouco menos, né, de 50 mil, foi 49.600 e pouco, assim, para tentar olhar todos os estudos que avaliam determinantes comportamentais na área de prevenção de lesões no esporte, né? E ver quais eram os métodos que eles usavam para avaliar os determinantes, ver se os métodos que eles usavam tinha como pano de fundo algum modelo teórico, como por exemplo a teoria do comportamento planejado, e ver se antes de coletar os dados no estudo, eles tiveram essa preocupação de ver se o instrumento de fato era confiável, válido, né? Se fizeram avaliação de propriedade de medida, né? E aí estamos nessa aí, tá rolando. Agora a gente está começando a extração dos dados, né? Então a gente tem mais de 300 papers aí para extrair dado. Então vai ter bastante coisa. Espero que tenha uns resultados legais aí. Boa, muito legal, é muito interessante. A gente vai entrando nesse mundo aí, que aí vai flertando com outras áreas, né, psicologia e tal, e a própria ciência da implementação, né, usa muito de modelos, e aí eu tava até eu dei a aula lá para a palestra e falei isso, dei como exemplo, né, a teoria do comportamento planejado, que é uma das mais utilizadas, né, e tudo mais. Mas é muito, muito legal. E esse ponto do ambiente, tenho ouvido muito os podcasts do Fábio Dominski, sabe? Exercício Físico e Ciência. É muito bom. E ele Sim, fala muito, né, sobre adoção e quão complexo é adotar o comportamento de ir para academia, por exemplo, né? E aí ele fala sobre teorias e tal, e sempre tem alguém lá da psicologia falando sobre a importância de olhar para outros fatores que influenciam o comportamento, né? Mas bem legal, foi ótimo, Luiz. Obrigada. boa, que isso. Pô. Tamo junto aí. Isso aqui é um mundo, é um caminho sem volta, assim. Eu já tô, já me apaixonei por isso aqui. Tô virando psicólogo, mas é legal. É, Perguntas, pessoal? a gente vai migrando assim e vai trazendo as ferramentas que a gente acha legal assim para dentro, né, da prática e tal. Acho que a gente falou muito, teve um artigo que a gente leu sobre nutrição aqui, né? Falando sobre ingesta calórica de dançarinos de balé, né? E aí a gente falou, pô, a gente, como profissional da área de saúde, a gente usa várias ferramentas da psicologia, por exemplo, para encaminhar, né? Triar e encaminhar esses pacientes. Mas da nutrição, sim, pelo menos eu e as pessoas que convivem assim ao meu redor, que atendem, não usam, não costumavam a usar. E aí foi até um toque que a gente deixou assim, meio de mensagem final, tipo, vamos ver quais ferramentas existem, olhar se elas são boas ou não e começar a implementar isso no nosso dia a dia, porque às vezes o fator, a Ana até deu um exemplo de uma corredora, né, se eu não me engano, que na verdade todo o problema dela era baseado em uma deficiência de alguma vitamina lá. Então vinha de outro lugar, né? E aí a gente ter esse olhar só para lesão em si, não olhar o contexto, né, os comportamentos, e aí a gente fica chovendo no molhado e aí acaba não ajudando o atleta, né? Sim. Não, eu acho que isso é muito importante. E é um grande problema, acho que de todas as áreas, que a gente tem um viés muito grande da formação que a gente tem de base, né? Então a gente tenta explicar tudo, por exemplo, no nosso caso, lesão. Toda lesão a gente tenta explicar com base em alguma coisa, sei lá, musculoesquelética. É falta de força, sei lá, é alguma coisa biomecânica na corrida que tá. Mas se você começa a meio que ampliar e migrar para as outras áreas, você consegue ver que tem outras variáveis, né? Então aquele seu path diagram lá, o diagrama causal vai crescendo.
Porque, por exemplo, beleza, a força influencia, tá, mas causa, a falta de força causa? Causa, mas se o cara não tem uma, sei lá, o cara não quer adotar o comportamento, tem uma variável comportamental importante, que ele não quer fazer o exercício, então sem isso no modelo também não tem como. Se você não conseguir modificar o comportamento dele, você não vai conseguir mexer na força. Então é essa interação entre as áreas que é interessante, né? Às vezes a gente fica só com o viés de formação que a gente tem, e a nossa capacidade explicativa ali fica menor, né? Se a gente lançar olhares para as outras áreas, a gente consegue aumentar o nosso leque ali de possibilidades e pensar de fato o problema, abraçando essa complexidade. Mas É é isso aí. total. E esse negócio de, acho que causalidade, ele é muito do ser humano, assim. Eu tava hoje fazendo a análise do OSICs lá, do nosso estudo, do Health Trails, né? É, e aí, cara, é tipo, a gente perguntava assim, como que aconteceu sua lesão? Aí os caras, eles falam assim, a minha pisada é torta e aí sobrecarrega a estrutura X e aí por isso que eu tive essa lesão Y, entendeu? Então isso é muito, muito do ser humano já, né? Mesmo você não tendo nenhuma formação, mas você só de estar inserido naquele esporte, você vai ouvindo as pessoas falarem, aí você vai absorvendo aquilo, né? E vai propagando, né? Vai entrando ali na sua cabeça. Então, a gente abrir os nossos leques é sempre importante. Eu sempre busco isso, que a gente vai descobrindo novos mundos aí. É isso aí. E esse é o caminho. Cada vez menos errado. Nunca acerta. Sempre vai ter coisa que a gente não explica. Mas tá bom. Filosofou, gostei. É isso aí. Eu fiquei muito pensativa aqui com uma frase que você falou logo no começo, né? Sobre abandonar essa procura pelo mediador, né? Eu fiquei. Estava falando da história lá do escorbuto, né? E aí, como muita gente depois morreu, porque eles sabiam que tinha alguma coisa envolvida com as frutas cítricas, mas não sabiam exatamente o mecanismo e tal, né? E daí você falou essa frase, que por muito tempo se abandonou a procura pelo mediador, né? E eu fiquei muito pensando, eu gosto muito da área de dor crônica, né? E o quanto é complexo, né? É muito complexo, porque tem muitas coisas ali que podem modular, a gente não sabe ainda exatamente todos os mecanismos, né? E como, não acho que na área da pesquisa, tá? Acho que isso continua muito forte nessa busca, assim, mas nós, como clínicos, foi ficando tão complexo que a gente agora só quer olhar o desejo. Não, melhorou? Tipo, não me importa qual o caminho, assim, sabe? E o quanto isso pode ser ruim no futuro, né? Porque acaba abandonando e talvez meio que se enganando, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, assim, que tem algumas Sim. terapias que acabaram se apoiando nisso, tipo, mas quando você faz ali o ensaio clínico tem resultado, não me importa saber o caminho, sabe? Então eu voltei a pensar que, acho que importa sim. Então, os estudos de É, mecanismo precisam continuar existindo, né? E essas análises dos mediadores, né? sim. É que assim, assim, é a minha opinião aí, né? Se a gente só investigar, tipo assim, se o desfecho aconteceu ou não aconteceu, e pouco importa qual foi o mecanismo, a teoria em si nunca avança. Assim, o entendimento teórico do problema nunca avança, né? Você não consegue pensar o que você poderia tentar de diferente. Então, acho que a ideia do mediador, né, de estudar os mediadores na área de mediação é essa, de você entender os mecanismos e tentar trazer melhoras para o desfecho lá, com base na abordagem em cima desses mecanismos. Mas, de fato, é um dilema. Tipo assim, a gente está discutindo isso daqui, já tem, tudo bem que teve a pausa, mas tem mais de um ano. Como é que você chega para um fisioterapeuta que é só clínico, que o cara tá hardcore na prática dele, e vai querer, tipo, explicar pro cara toda essa complexidade aqui? Tipo assim, não é que o cara com certeza ele tem capacidade de entender, mas você fala, o cara vai ficar meio que puta merda, tipo.
O que eu faço aqui, então, se eu faço, sei lá, só a técnica X, quer dizer que todo o efeito que eu vejo pode ser que não seja por causa dessa técnica, né? Vai ficando complexo, aí você fica meio perdido. E tem a ideia, tem a coisa do fisioterapeuta que vai entendendo essa complexidade, ele acaba virando um mau fisioterapeuta, na visão do paciente, porque é o cara que nunca vai te falar assim, ó, você vai ficar bom em X sessões porque eu vou fazer a técnica X, Y, Z em você, e é ela que vai gerar o efeito que vai fazer você melhorar. Então, quando você traz a incerteza pro cara, esse aí, esse cara aí não é bom não, velho. O cara não sabe nem quando eu vou melhorar, se eu vou melhorar, né? Quando na verdade você tá jogando a real pra ele, né? Mas é isso, tipo, é da profissão. Você tá num papel lá que o cara te paga e ele espera que você dê uma solução pra ele. Pô, ele tá te pagando pra isso, né? Não tem como você falar pra ele que você não sabe o que vai acontecer. Ou que existe uma incerteza por XPTO no que vai acontecer. Mas esse é o dilema. A ciência sempre vai estar aí para encher o saco. E agora uma coisa da prática interessante, uma vez um colega, acho que todo mundo conhece aqui o Fukuzawa, né? A gente estava discutindo um caso e tal, e daí ele falou, por que que você não faz isso aqui, né? E tipo, senta com a pessoa e vai colocando tudo que ela acha que interfere e tal, né? Uma paciente mais complexa, assim, de dor crônica. E agora, assim, olhando, eu falo, nossa, tipo, era um diagrama causal, sabe? Que a gente estava ali testando. Então, trazer isso talvez, né, para individualidades. É muito legal pensar desse jeito, assim. Sim. Você começa a estruturar, né? Pois, no N igual a 1, lógico que você tem que ter a teoria de fundo. Mas no N igual a 1 ali, conversando com a pessoa, talvez você consiga tentar entender para ela esses caminhos, o que você poderia mexer, né? Ver se isso vai ajudar ela ou não. É isso. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Não, foi muito bom hoje o capítulo, foi bem bacana, agregou muito. Valeu aí, Luiz, mais uma vez. Valeu. Acho que fica bom assim, né? Quando a gente tenta colocar algum. Ficou legal. Quando coloca uma coisa mais palpável assim. É que tem tema que não dá, né? Tem capítulo que não tem como, mas hoje era uma coisa que dava pra fazer. Vamos ver se no É, tem próximo a gente tema, consegue também. tem tema que tem que ir no gogó e é isso, mas quando É, dá, você sempre vem com uns esqueminhas, uns slides aí bem fáceis da gente entender. Foi ótimo, obrigada. Agora, valeu. encerrar? Valeu. Deixa eu falar, Pra já é mim aqui já 1 hora, sextou. coitado. Sextou, então. Obrigado aí, Pessoal, pessoal. Bom fim de semana pra todo mundo. E semana que próxima quinta. vem temos feriado. É Você não verdade. tem, né? Não, eu tenho, é Tem, casamento do meu né? irmão, velho. Hã? Eu vou estar no BR. Casamento do meu Ah, irmão. é? Ah, peraí, deixa eu parar de gravar, né, para as intimidades.